Vênus se prepara agora para voltar direta. Muitas coisas podem ser ditas sobre isso, mas eu vou me ater naquilo que eu vi que mais fez meu coração se encantar. Lembrando que a minha abordagem de astrologia é voltada para o eu, em como essa arquitetura celeste nos leva a um mergulho para dentro. Eu costumo dizer que quem mergulha para dentro sai do lado de fora, mas quem mergulha para fora não sai em lugar nenhum. Dia 3 de setembro, Vênus, que até então estava retrógrada, ela para e ela estaciona a 12 graus e 12 minutos de Leão. E entre o dia 3 e o dia 10 de setembro, a gente tem um novo movimento nascendo, algo para transformar a visão que a gente tem hoje sobre relacionamento e comprometimento, abrindo a busca por uma união mais profunda. A nossa cultura caminhou muito dentro de tudo que é fast nos últimos tempos, né? Começou no fast food, virou fast informação, o vídeo tem que ser rápido, não pode passar de tantos segundos, senão a pessoa perde o interesse. Aí virou o fast encontro, o sexo de uma noite só, né? Tudo sempre muito rápido, tudo correndo, o que obviamente aumenta o nível de ansiedade e o nível de insatisfação, porque o cérebro ele aprende a viver de picos rápidos de dopamina que não duram. E Vênus, ela vem direta agora para rever esses posicionamentos. É preciso reaprender a saborear, a entender que a sensualidade é um movimento lento, fluido, presente, atento. Quando você se sente vista de verdade, isso é altamente afrodisíaco e requer tempo, requer atenção, requer interesse, tem até um certo requinte, né? É uma arte, é você cultuar uma arte. Quando Vênus para e passa um dia estacionada, mostrando a importância do que está acontecendo naquele momento, ela está fazendo uma quadratura com Júpiter e uma conjunção com Juno, que acontece de ser, dentro do panteão de deusas femininas, a esposa de Júpiter. Nesses 40 dias de retrogradação, a gente sentiu a necessidade de resgatar aquilo que realmente faz sentido na nossa vida. Talvez você tenha, por exemplo, reativado um hobby, um sonho, né? O que é que a gente quer de fato? O que é que mobiliza o nosso desejo de estar viva? E em Leão, isso significa algo ainda mais grandioso, porque o que ela está tentando resgatar, entender, direcionar e permitir é o nosso tesão pela vida, nosso tesão em estar vivo. Com Vênus entrando direta, a gente já fez esse rastreio interno e agora é a hora de trazer tudo isso para a prática. Essa Vênus em Leão, ela também pede o nosso Eros, né? Ainda mais em Leão. Ela pede que a vida saia do modo picolé de chuchu. Ela pede que você vá à luta por aquilo que você deseja. E considerando que ela quadra Júpiter e está conjunta a Juno, a gente tem aqui o retrato de um casal divino, Júpiter e Juno, de tal forma que questões relacionadas a relacionamentos, casamentos, estarão em voga pelos próximos meses. Essa Vênus, ela não quer mais o normal, o básico. Ela não quer ter que se conformar com relações que não trazem expansão, que não agregam, né? Que não tenha para ela uma visão de vida mais interessante, que não tenha perspectiva, porque aonde Júpiter surge tem que ter perspectiva, uma perspectiva maior. Tem que ter esse sentido. E com Vênus, tem que ter um sentido maior para poder gerar prazer. Então, sem ter isso, não tem prazer. Ao mesmo tempo em que vem a busca pelo significado, e isso passa pelo sexo, no sentido de que o sexo pelo sexo vai deixar de ter o mesmo sex appeal. Se esse sexo antes trazia uma sensação de satisfação, isso tende a desaparecer, porque agora a alma anseia por algo mais profundo. Existe aqui a necessidade de um entendimento sobre a força de Eros, né? Que é o nosso prazer de viver de forma geral. E para isso, você deve observar como é que está a sua força erótica, a sua força criativa. E se essa é uma força que você precisa acordar, é uma força que você precisa curar, é uma força que você precisa direcionar, enfim, quem é você enquanto um ser erótico, né? Onde é que você está em relação a isso?
A prática do mindfulness, de você fazer algo totalmente presente neste momento, de você beber uma xícara de chá, sentindo o aroma, sentindo o sabor, tocando cada papila gustativa da sua língua, sentir o calor aquecendo as mucosas da boca, todo esse processo também é Eros. É a arte da sensualidade. A arte da sensualidade é a arte da presença. Bom, Vênus quadrando Júpiter traz um desconforto em manter as coisas como elas são se elas não estiverem caminhando em busca de alguma transcendência. É muito importante a clareza de que, se você quer mais, se você quer além, se você quer uma relação preciosa, se você quer um sexo com significado, isso começa com você e com a linha de comportamentos e escolhas que você faz. Júpiter quadrando essa Vênus coloca em xeque todas as normas e julgamentos que você segue para definir suas escolhas e validar seus desejos. E para quem segue doutrinas rígidas, religiosas, familiares, filosóficas, pode sentir uma certa inquietação. É uma briga interna entre a vontade de se permitir algo e as proibições todas às quais se acostumou. Bom, a força da sua sexualidade está em Vênus. A sexualidade também como força motriz, né? A força criativa. E quando eu falo força criativa, estou falando a força que manifesta realidades. Com essa quadratura pode surgir uma rebeldia, uma ânsia interna de se libertar de algumas amarras, de julgamentos, para que você possa reorganizar o pulso da sua própria sexualidade. Esse, inclusive, é um momento muito propício para você olhar para essa área da sua vida. Quando Vênus quadra Júpiter, existe uma discussão sobre o que é a honra, né? O que é honra de verdade? É honrado você abrir mão de você para não criar uma confusão? É honrado você ficar quieta quando você realmente precisa dizer alguma coisa para não desagradar alguém? Onde é que está esse equilíbrio da honra? É honrado você não respeitar o próprio espaço para ser uma boa pessoa, para não criar uma confusão? Onde é que está a honra na sua vida, nos seus relacionamentos? É claro que ir contra as regras pode ser simples para alguns e muito difícil para outros, né? Para algumas pessoas, isso pode ser sentido como uma pressão interna violenta. Quanto maior é a resistência que essa pessoa tem, porque ela vai lutar contra a própria ânsia em fazer algo diferente, para não perder muitas vezes o direito que ela acha que ela tem de ser amada, de ser merecedora, se ela fizer tudo conforme ditam as regras e as leis. Todo mundo tem um lado onde segue as regras para se sentir amado, para se sentir aceito. E como é mexer nesse lugar? Pode ser lindo na fala, mas quando você traz isso para a prática, pode ser sentido como uma grande ameaça. Júpiter é o senhor dos propósitos. Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, alguém vai saber por você. E esse Júpiter está te desafiando a saber e encarar qual é o seu propósito, esse que vem de dentro, e não o que você comprou, que veio de fora. Dentro do panteão de deusas femininas, existem deusas da cura, deusas da fertilidade, deusas da guerra, deusas dos mais variados tipos, mas cada uma dessas funções derivam da mesma origem. Cada uma delas pega a energia da sexualidade de Vênus e a molda na função que quer desempenhar. A deusa do amor transforma essa energia da sexualidade, né, essa Shakti, em amor, enquanto a deusa da guerra transforma essa mesma Shakti em guerra, e assim por diante. E aqui temos Juno, que transforma essa energia motriz de Vênus em relacionamento. Considerando então que estamos diante de um casal sagrado, Júpiter e Juno, a arquitetura celeste que acompanha Vênus na entrada de seu movimento direto traz esse tema, o tema do casamento, né? Não como uma instituição social, né? Ou simplesmente um contrato assinado, mas é o relacionamento que faz sentido, o profundo, o apaixonado, o sexual, e em um nível ainda mais
profundo, traz a dinâmica do Twin Flame, né? O amor das chamas gêmeas. Esse é um tema que eu adoro porque é uma das maiores iniciações que alguém pode viver aqui nesse planeta. Voltando para Eros, existe um termo que eu gosto muito, que traz uma clareza completamente diferente para a estrutura das nossas relações, que é o taking touch. Existem duas premissas opostas quando você toca algo ou alguém. De um lado, você pode tocar alguém para dar a esse alguém um conforto, ou um carinho, ou um prazer. Aí o seu toque vai para o outro, é uma doação. O taking touch é o oposto disso. É o toque que pega. É quando você toca o outro para dar um prazer a si mesma, né? Para ter desse toque a sensação que ele traz para você. Nesse toque, você toca o outro, mas é para dar a si mesmo, né? Esse não é um toque de doação. Mesmo se você estiver fazendo um afago. Por exemplo, quando você toca um bebê muito fofo, que você não aguenta a fofura, ou quando você toca uma peça de roupa que parece gostosa, que parece macia. No sexo sagrado, esse toque se manifesta das duas maneiras simultaneamente. Entender as nuances de Eros te ajuda a se situar nessa dimensão da sua própria energia erótica, como você tem usado e se relacionado com essa força, e a entender melhor o que significa essa palavra, que guarda tantos tabus, tantos preconceitos e ao mesmo tempo gera tanta atração. Pensando a energia erótica como toque, ela não acontece só quando você toca uma pessoa, ela acontece também quando você toca um objeto, quando a água toca na língua, quando o vento toca na pele, quando o dedo corre na página do livro. É preciso expandir a percepção do que é erótico. A raiz da palavra vem do grego e significa amor sexual. Vamos pensar então amor como coração e sexual como sacro, né? Como chakra base. E a gente já vai voltar nisso para explicar um pouco melhor. Para quem se relaciona só na base do taking touch, do toque que tira do outro para dar algo para si mesmo, e isso pode acontecer por carência, por egoísmo ou mesmo por ignorância de não saber como fazer diferente. Não importa. Vênus vai cobrar outras posturas para quem busca o prazer só para saciar a si mesmo. E ela vai fazer com que, de repente, aquela sensação de prazer unilateral vai deixar de existir. E essa pessoa subitamente não consegue mais ter o mesmo prazer que ela tinha antes quando fazia tudo só para si mesma, o que pode gerar internamente bastante conflito, nervoso, insatisfação, frustração, até essa pessoa entender o movimento da dança que existe entre dar e receber, entre construir uma relação de equilíbrio. Isso se aplica também a questões financeiras, né? Porque Vênus rege o dinheiro. Vamos fazer um mergulho breve nessas águas, porque essa Vênus direta, em relação tão íntima com Júpiter e Juno, pede que você compreenda melhor essa força em ação. Pensa comigo o seguinte: Vênus é uma energia livre, uma energia de criação, uma vez que ela é a origem do sexo sagrado. E esse sagrado quer dizer sensual, prazeroso, belo, afrodisíaco, cheiroso. Sim, é verdade. Marte carrega também uma potência do sexo, mas ele é o sexo mais bruto, ele é o movimento mais mecânico da energia sexual, menos consciente de toda a magia que existe dentro dessa dimensão. Como eu disse agora há pouco sobre o panteão das deusas femininas, consideramos na astrologia que diferentes asteroides conectados ao feminino pegam a energia de Vênus e moldam essa energia, né, que é a sexual, em um atributo específico. Então, por exemplo, Palas Atenas vai pegar a energia de Vênus, né, essa energia sexual, e vai transformar em uma mulher de conhecimento e sabedoria. Ceres vai usar essa mesma força para gerar filhos.
E no caso de Juno, que está com Vênus agora, ela vai pegar essa força motriz e investir no relacionamento. Ela vai fazer de tudo para que o relacionamento funcione. Ela quer que dê certo, ela quer ou até que a morte nos separe, mas ela quer isso de uma maneira sagrada, de uma maneira que não seja só a assinatura no papel e a liquidação dos boletos no final do mês. Claro que tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Juno em desequilíbrio vai usar o que tiver pela frente para mudar o relacionamento do jeito que ela quer. Ela vai manipular o quanto for para conseguir o poder na relação. Mas eu acredito que, assim como eu, essa não é a Juno que você quer dentro de você. Então, vamos voltar para o positivo desse arquétipo. Relações estáveis podem sentir o baque se elas estiverem ali paradas em um patamar de estabilidade que mais parece uma água estagnada. É importante perceber a diferença entre aquilo que é estável e aquilo que é estagnado, porque o estável tem um fluxo equilibrado, ele tem movimento, e o estagnado não tem fluxo nenhum. O estagnado não serve mais. O estável tem frescor. Se você está numa relação estável, sadia, ela te nutre, ela te faz bem. Lembrando que se faz bem para um, faz igualmente bem para o outro. Não existe uma relação boa onde apenas um se sente bem. No contexto dessa Vênus direta, ela não vai falar só para quem já tem uma relação concreta, ela fala também para quem tem relações platônicas, quem ainda está preso naquela lembrança, porque às vezes a pessoa fica presa num relacionamento que é uma memória de um relacionamento, né? Pode ser às vezes um relacionamento que é um luto de algo que se encerrou. Uma pessoa pode estar num relacionamento com os próprios apegos ou com uma obsessão por alguém que de repente nem está presente na vida dessa pessoa e que acontece na mesma medida da falta de autoestima, né? Então, quem fica preso num relacionamento assim é, é um desvio, é uma deturpação do que é um relacionamento sadio, tem na mesma medida uma grande falta de autoestima, né, de autopercepção. Tudo isso entra agora no escopo de Vênus. Essa Vênus também fala para quem está vivendo as dores, as ativações de um amor twin flame, e igualmente fala para quem está sozinho e está buscando um encontro apaixonado, um encontro significativo. Eu arrisco dizer que vamos abrir uma temporada de separações, de grandes paixões, de muitas reviravoltas. Considerando que Júpiter aumenta tudo aquilo que toca, quando ele toca em Juno, que traz o desejo ardente do compromisso, do casamento, essa área da vida pode ganhar proporções onde tudo mais desaparece. Então é muito importante você ter em vista que, mesmo sendo um tema muito marcante no momento, nós somos feitos de várias faces e a nossa vida se compõe de muitas outras frentes que não apenas o relacionamento íntimo. Ao mesmo tempo em que busca o significado maior, é importante também manter a tolerância quanto a crenças e comportamentos diferentes dos seus e abrir mão da ideia de ter que consertar o outro, né? Achando que as diferenças entre vocês constitui algo errado nele, algo que você precisa tratar, algo que você precisa curar. Dentro da dinâmica dos relacionamentos, tem muita gente cansada. Cansada de procurar, cansada de tentar fazer funcionar, cansada do que estagnou. O cansaço, como eu disse, é o oposto do fresco, é a energia vencida, é aquilo que já expirou. Essa Vênus direta em Leão vem dizer que não é mais para você tentar acomodar o cansaço, mas para fazer um balanço e entender melhor do que é que você está cansada de fato. É de amor não correspondido? Ou pode ser cansaço de tudo aquilo que nunca veio a ser? Ou cansaço de tudo aquilo que é e que não muda nunca e que você não aguenta mais? O cansaço é uma coisa interessante. É como tudo aquilo que já venceu dentro da geladeira e você não joga fora. E que se você comer, você adoece. Vênus
vai agora colocar o dedo nesse cansaço, o cansaço profundo. Não é o cansaço de quem tem preguiça de tentar mais um pouco, né? E esse é um tema muito importante para você conseguir enxergar essa diferença, né? Que tipo de cansaço é esse? Aonde está o seu cansaço? A mente muitas vezes tem esse discurso do ai, só mais um pouco, quando já era para você ter desistido, para você ter largado, para você ter mudado de forma, de formato, né? Há muito tempo atrás. Então, você tem que ser honesto nessa observação do seu cansaço e determinar se o cansaço que você sente é sintoma de tudo que já venceu, se é preguiça de se esforçar mais ou um sintoma de ter persistido além do que você deveria? E aonde esse seu cansaço está relacionado com falta de autoestima? Vênus está dizendo que você não tem mais tempo para não gostar de você mesma. E isso é muito profundo. Você não tem mais tempo para não gostar de você mesma. E talvez seu cansaço todo se resuma a esse ponto: estar cansada de achar que não é suficiente para apreciar, para respeitar, para gostar de si mesma e validar o que de verdade você quer, inclusive de um relacionamento. Então, para agora e pergunta para você mesmo: o que é que você quer? Em caso de dúvida, o coração sabe. O coração sabe quando tem o seu aval para sentir, quando tem o próprio espaço respeitado e honrado. O coração é um núcleo da força eletromagnética que pulsa por todo o seu corpo e que, inclusive, é a força que mantém os átomos do seu corpo unido. Esse campo eletromagnético do coração percorre todo o espaço ao seu redor, fluindo dentro, fluindo fora de você. O coração é a bateria. Toda a carga de animação vem pelo coração. Quando alguém morre e precisa ser reanimado, né, falando em termos médicos, isso que a gente vê nos filmes, para quem não é da área, a carga que essa pessoa recebe é no coração. E Leão é o signo associado ao coração. Quando Vênus volta direto em Leão, ela traz uma dose de energia para esse coração. É um tratamento de choque. E com o Sol em Virgem, essa descarga de força vem de uma maneira ordenada, vem como um insight, vem como um pedido de colocar ordem no parquinho, sabe? É cada coisa agora no seu lugar, e então ir em busca de algo sagrado, de algo maior. Pensando esse Sol em Virgem, né? Uma mulher virgem não é uma mulher que nunca fez sexo. Uma mulher virgem é uma mulher inteira nela mesma. Ela é não maculada pelo outro nesse sentido. Ela não precisa do outro para se completar. Mas, claro, ela se relaciona com o outro para se expandir. E esse é o momento em que o feminino dentro de cada um, independente do gênero, faz esse movimento de resgatar a própria virgindade. Quando essa Vênus traz o casamento sagrado, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, como Hieros Gamos, ela está falando de uma alquimia que acontece antes dentro de cada um. Não existe casamento sagrado fora sem o casamento sagrado dentro. Dentro das mitologias, deuses e deusas praticam o sexo sagrado, o casamento sagrado, para trazer fertilidade e abundância para a terra. Muitos rituais antigos praticavam esse tipo de celebração, e agora cabe a nós, meros mortais, nos perguntar como seria praticar isso nos dias de hoje e de que maneira o casamento sagrado pode permear nosso cotidiano. Será que ele cabe dentro de um formato mundano? Como seria isso? Vênus é um arquétipo de relacionamento, é o arquétipo do feminino. O feminino sagrado não é um feminino isolado, separado ou combatente do masculino, né? Mas são forças em união. E eu gosto de reforçar isso muitas vezes, porque a premissa de que o feminino sadio, curado, pleno, não tem jamais no masculino um inimigo, mas tem no masculino
um guerreiro, um rei, um suporte, um amigo, uma energia complementar. Voltando em Eros Gamos, o casamento começa dentro. O coração é o centro do masculino. E o sacro, a Ione, é o centro do feminino, a vulva, a vagina para as mulheres. E a gente precisa harmonizar essas duas forças dentro de nós. Casar o masculino com o feminino, o coração e a Ione. Esse é o casamento sagrado. Para o homem, casar o coração com o sacro é tirar o sexo do piloto automático. Para a mulher, casar o coração com a Ione é compreender a potência da magia, da capacidade de materializar realidades e propagar a fertilidade e abundância a partir de quem ela é, em muitas instâncias da própria vida. Investir no casamento sagrado dentro de você é todos os dias você conectar conscientemente esses dois centros no seu corpo, unindo ambos em um fluxo de energia que desce do coração para a Ione e que de lá sobe de novo para o coração. Você pode fazer isso 5 minutos de maneira muito simples. É só você fechar os olhos, coloca uma mão no coração, a outra na Ione ou no pênis, né, para os homens, e você permanece consciente desses dois espaços ao mesmo tempo, enquanto visualiza uma corrente de energia entre eles. Esse é o princípio da alquimia, o princípio do Hieros Gamos e o fim do cansaço, seja ele qual for. Quando Vênus der início a esse movimento, um movimento de lutar por relacionamentos que façam sentido, sem mimimi, ela vai percorrer todo o zodíaco para ativar cada área da nossa vida em relação a isso, sabe? Como um mensageiro que bate em cada departamento para avisar de um novo processo, uma nova regra, né? E ela vai avisar a casa do trabalho, a casa da família, da saúde, dos amigos, da comunicação, etc. Para costurar nesse movimento todas as dimensões e todos os papéis que exercemos. E ela vai fazer isso até o dia 21 de julho de 2024, quando ela chega de novo a 12 graus e 12 minutos de Leão. E nessa chegada, ela está em comunicação direta com Vesta. Elas estão conjunto, né? E a Vesta é o arquétipo feminino que fala da capacidade de transformar a energia da sexualidade motriz venusiana em um fogo interior, na sensação de estar em casa dentro de si mesma. Ou seja, temos diante de nós 321 dias, onde o feminino tende a ganhar força, autonomia, independência, plenitude, sem tentar se igualar a um modelo masculino de ser. É o feminino em busca de si mesma e se apropriando de um espaço que antes não ocupava. Isso pode revolucionar também, não só em relacionamentos íntimos, mas a nível de política mundial. A gente pode ver mulheres com mais voz chegando no poder. Temos na mulher, então, uma voz nascendo mais dona de si, uma mulher que não quer ser poderosa como um homem, mas uma mulher que quer ser poderosa como uma mulher, uma nova mulher. É muito interessante que esses dias eu vi um post da CNN com uma declaração da NASA, dizendo que eles estão a um passo de declarar oficialmente que existe a vida extraterrestre, né, a vida fora do planeta. E esse planeta é Vênus. Bom, resumo da ópera. Estamos vivendo um momento maravilhoso para aprofundar nossas relações, para dizer ao outro que realmente queremos, para honrar nosso coração, para honrar o nosso sexo, para nos comprometer, para encontrar o balanço entre dar e receber, para viver a vida com mais sensualidade, com mais sensibilidade, para praticar a nossa autoestima e entender que toda e qualquer relação começa na gente, com a gente mesmo, e que todo o sagrado que encontramos fora é um espelho disso. Volta para casa.